dentro de nós, mas para que nós possamos, ó Deus, aonde a planta dos nossos pés tocar, ali exalar, ó Deus, esses ensinamentos. Que através dos nossos lábios nós possamos profetizar, nós possamos, ó Deus, declarar que o Senhor é o Senhor da nossa vida e esse mundo necessita somente do Senhor. Por isso, ó Pai, usa-nos como instrumento vivo nas tuas mãos para a proclamação do teu evangelho. Abençoa a vida da Luciara, tua serva, que vai ministrar para nós nesta hora. Use, ó Deus, poderosamente e que ela venha falar através do teu Espírito Santo. Nós te louvamos, ó Pai, nós te exaltamos e agradecemos mais uma vez por esse momento, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Vou fechar aqui os microfones, ok? Amém. Então, vocês todos estão aí com a apostila, né, que eu mandei. São 8 estudos, então cada terça-feira eu vou mandar na segunda, a apostila, tá bom? Porque eu acredito que alguns, pelo menos, disseram, eu não vou poder estar lá toda terça. Então, não adianta ficar acumulando material sem participar da aula. Então, quando não puder participar, me avisa. Olha, não vou poder essa, mas vou poder outra, tá bom? E eu vou mandando material aí a cada semana. Então, nosso estudo vai ser sobre a intimidade com Deus. Eu vejo que esse é um tempo em que nós estamos ouvindo muito falar sobre relacionamento, sobre oração, sobre se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. E nós vamos ouvindo isso, e isso vai entrando na nossa cabeça, e nós vamos tornando isso um mantra. Mas a palavra de Deus não é assim. Não é repetindo a palavra de Deus que as coisas acontecem, é vivendo a palavra de Deus que as coisas acontecem. Então, nós muitas vezes precisamos, todos nós, sairmos dessa reza. Eu vou falar assim porque quando você faz repetidamente a mesma oração ou a mesma leitura bíblica no propósito de que isso vai mudar alguma coisa no reino espiritual, isso não funciona, né? Oração é quando o que você leu e o que você está falando, você está vivendo, pondo em prática. E então, esses estudos, lá na Walnut, nós fizemos um estudo ano passado, e no finalzinho do ano nós fizemos esses 8 estudos falando sobre relacionamento. Então, é o ser humano e os seus relacionamentos. E esses 8 estudos que a gente vai fazer agora, ele fala do relacionamento do ser humano com Deus. Então, para esse tempo que nós estamos buscando relacionarmos da maneira correta com Deus, eu achei bem legal a gente trazer esse assunto. Então, lá na nossa primeira lição, por isso que aí está escrito estudo 29. Está escrito estudo 29, porque ele já é, na verdade, quase o finalzinho do nosso livro. A gente estudou isso mais ou menos em novembro do ano passado. Nós vamos começar falando do aproxime-se de Deus. Normalmente, quando eu vou falar de relacionamento com Deus, eu costumo falar sobre quando nós estamos buscando um relacionamento mesmo, um relacionamento amoroso, né? Normalmente, a gente vê uma pessoa que nos interessa, né? E a gente procura se aproximar daquela pessoa porque ela nos interessou. Essa aproximação vai trazer para a gente um interesse ainda maior. Nós vamos entrar num relacionamento com essa pessoa. Muitas vezes vamos trazer isso já para um grau bem mais alto, o namoro. E aí, desse namoro, você vai se relacionando com essa pessoa, vai descobrindo o que ela gosta, o que ela não gosta, como que ela é, se ela combina com você, se não combina. Isso vai trazendo uma intimidade e existe um momento em que você não consegue mais viver sem ele. Ou você não consegue mais viver sem ela. Então, vamos casar. Isso leva para um relacionamento ainda mais profundo e o relacionamento do dia a dia de um casal vai trazendo uma intimidade tão profunda que, com o tempo,
Se ela levantar a sobrancelha esquerda, você já sabe que fez uma coisa errada. Se ele fizer... Atenção, a intimidade, o conhecimento entre as duas pessoas vai se tornando tão forte que com um olhar, muitas vezes, já tem ali uma conversa. Muitas pessoas dizem que há relacionamentos em que o marido e a mulher chegam a se parecer. Numa altura do casamento, essa convivência, esse relacionamento deles é tão forte que eles parecem irmãos, não é? Muda mesmo a aparência. Então, quando eu vou falar sobre relacionamento com Deus, acontece do mesmo jeito. Nós conhecemos muitas pessoas que se interessam por Jesus e ficam ali namorando. Olha que legal, poxa, que bacana, como seria bom se eu tivesse ele, como... E aí, você não vai saber se é tão bom assim quanto parece, ou você não vai querer afinizar o relacionamento e a convivência com eles e você não se aproximar. Então, esse convite de hoje é: aproxime-se de Deus. Existem pessoas, pasmem, que em anos de igreja estão apenas flertando com Deus. Elas estão indo ali, elas estão todo domingo achando tudo aquilo muito bonito, aquele mover, aquelas pessoas com a mão para cima, aquela música bonita, mas na verdade tá só assim olhando de longe dizendo: puxa, que bacana isso, puxa, eu me sinto bem aqui, eu estou bem na presença desse Deus. Mas é diferente de ter um relacionamento com Deus. Um relacionamento com Deus vai além das quatro paredes do templo, que nós chamamos de igreja. Então, esse convite hoje é para que aqueles que estão flertando com Deus, flertando com Jesus, aproxime-se. Aquele que já se aproximou, que já começou a namorar, afinize-se. Aquele que já afinizou, já tem Jesus como único e suficiente Salvador, já desceu as águas do batismo, ou seja, já se casou, porque o batismo é bem isso, é esse compromisso mais profundo com Deus. Se já passamos por isso, então agora vamos ter um relacionamento de intimidade dia após dia, e esse relacionamento precisa ir além das quatro paredes do nosso ambiente de culto, não é? Então, um relacionamento com Deus não se limita a ir à igreja todos os domingos ou, né, no vocabulário da quarentena, participar da reunião pelo Zoom, ou fazer uma oração com os amigos pelo Zoom, pela internet, pelo Skype, whatever. Além disso, relacionar-se com Deus é algo pessoal, porque o relacionamento que cada um aqui, que já teve, tem ou ainda terá com o namorado, com o marido, é particular. Então, eu costumo dizer que Deus se revela de forma particular para cada um, né? Então, esse convite de hoje é estes, né? Estes dias eu vi um post de um amigo meu que estava fazendo aniversário de casamento. E ele colocou assim que ele começou a namorar com a esposa dele 2 minutos depois que ele conheceu ela. E ele já começou a dizer para todos os amigos que estavam namorando com ela. Mas ela só começou a namorar com ele 3 meses depois. Então é bem assim. Às vezes nós estamos tendo um relacionamento tão nosso que Deus nem sabe disso. Nós não convidamos Deus, nós não dizemos para Deus que nós temos um relacionamento com Ele. Então, nós estabelecemos o nosso relacionamento, a nossa forma de relacionamento, mas a gente não busca saber qual a forma que Ele quer de relacionamento. Então, hoje, através desses estudos das terças-feiras, nós vamos descobrir, porque está na palavra, Luciara, como você tem tanta certeza que é isso que Deus quer? Porque está na Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus. Então, ele está falando para nós como ele quer o relacionamento. Então, tá. A palavra é aproxime-se. E eu vou ler aqui, o nosso estudo está baseado em Tiago 4:8.
E a palavra de Deus está dizendo assim: achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. O convite é achegai-vos a Deus. Então, essa história dessa nossa frase rebelde de, eu vou ficar aqui quietinho, eu tenho aqui meu jeitinho de ser, e se Deus quiser alguma coisa comigo, ele vem até mim, ele vai mover um profeta, uma irmã de oração, alguém, e ele vai vir falar comigo. A palavra é aproxime-se. Isso quer dizer que a iniciativa precisa ser sua. Então, o que o nosso autor, o autor do livro, vai falar lá na introdução, no segundo parágrafo, ele está dizendo assim, acompanha comigo aí. Aproximar-se de Deus é o passo mais importante da vida de qualquer pessoa. No ato da criação, fomos moldados para ter um relacionamento com Ele. E ninguém é feliz enquanto não experimentar a comunhão com o Criador. Então, aí está a resposta para aquela crise existencial do de onde eu vim, para que eu nasci, o que eu estou fazendo aqui. Deus nos criou para se relacionar conosco. Então, fica bem claro, acredito que todos os cristãos, né, sabem, têm esse conhecimento, que Deus nos fez para se relacionar conosco, como ele fazia com Adão e Eva lá no Éden, e todos os dias ele se relacionava com eles, e isso foi quebrado lá no Éden. Através do pecado, nós quebramos esse relacionamento que era diário, sempre e em todo tempo com Deus. E agora nós precisamos querer restabelecer este relacionamento com Deus. Deus está lá. Eu tenho um amigo que fala assim, a última vez que eu chequei, ele estava sentado no trono. Então, ele está lá, sempre esteve lá. Quem se afastou dele fomos nós. Quem se afasta dele somos nós. Então, quando o estudo faz esse convite, e quando nós vamos ler lá em Tiago, a palavra de Deus dizendo, achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Isso quer dizer que a iniciativa precisa ser nossa. E isso a gente vai ver lá no livro também, na segunda coluna ali, o primeiro tópico do nosso estudo. Tome iniciativa. Então, como eu comecei falando, nós estamos ouvindo, vendo, recebendo e-mail, vendo no Face, recebendo WhatsApp, com o versículo 13 de Jeremias 29, que diz assim, vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Porque é a parte que Jeremias está falando com o povo que estava cativo lá na Babilônia, e aí eles estão saindo de lá, Jeremias está entregando para eles uma palavra de Deus e dizendo, eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal, né? Depois vocês vão lá ler o Jeremias 29, do 11 até o 13, e chega essa parte que ele fala, quando me buscardes de todo o vosso coração. De todo o vosso coração é quando você quiser, de verdade, quando você almejar, não fingindo, não buscando do jeito que você acha que é bom, mas buscando como a minha palavra diz, ou como essa chamada da palavra diz, aproxime-se de mim, vem cá. Quando a gente quer contar um segredo para alguém, né, quer cochichar, a gente fala assim, vem cá. Porque a gente quer falar de pertinho. Então, é assim, Deus quer que a gente fale de pertinho com Ele. Mas nós mesmos estabelecemos algumas distâncias de Deus e às vezes nós vemos Deus como um pai bravo que está lá no céu com um cetro na mão, esperando você fazer uma coisa errada e Ele vai mandar um raio na sua cabeça. Não, não é assim. Deus está lá, sim, assentado no trono, e quem sabe com o cetro na mão, com o ouvido assim, ó, esperando você vir cochichar com ele.
É esse que é o Deus. Ele não está esperando você pecar para ele te bater, não é? Então, quando Deus convida, e se você for ler a Bíblia, se nós formos ler a Bíblia, Deus está o tempo todo chamando a gente para intimidade, para relacionamento, achegai-vos a mim. Olha, você vai lendo, você vai ver, né, desde o comecinho, ele chamando o povo dele para se aproximar, o povo dele para falar com ele, o povo dele para se arrepender dos pecados. Ele está sempre chamando, e hoje está chamando a gente, ok? Então, nosso primeiro tópico é: tome iniciativa. Nós vamos falar nesse estudo 3 passos aqui, vamos dizer assim, para a gente se achegar a Deus. O primeiro passo é: tome iniciativa. A palavra achegai-vos é coisa de quem, atitude de quem está longe. Quem está longe, nós estamos longe. Portanto, a iniciativa precisa ser nossa. Deus nos deu livre-arbítrio. E aí a gente vai pensar, poxa, mas se ele é Deus, por que ele não faz a gente ter intimidade com ele logo e pronto? Porque ele não é algoz, ele é Deus. Então, ele está lá, ele é soberano, mas nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós escolhemos chegar perto, nós escolhemos conversar com ele ou não, ignorar a palavra dele ou não. Então, o livre-arbítrio, a gente vamos confirmar isso lá na segunda página, na página 157. Nós vamos ver lá ele falando assim, olha. Lá do comecinho, deixa eu ver. Eu vou começar a ler, eu não consigo dizer para vocês certinho. Ele está falando assim, ó. Segundo parágrafo. O texto não diz que Deus se aproxima de você para que você se aproxime dele. Pelo contrário, você precisa tomar a iniciativa. Se você não quiser, nunca terá a companhia de Deus, porque ele não obriga ninguém a fazer isso. Então, nós vamos ver lá em 2 Crônicas 15, 2, o seguinte versículo. O Senhor está convosco enquanto estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Mas se o deixardes, ele vos deixará. Então, eu falo, mas quer dizer que Deus não está comigo? Mas Deus não devia estar me olhando o tempo todo? Deus está em todos os lugares, mas ele só se manifesta onde ele é invocado. Certo? Aí, Luciara, então você quer dizer que Deus está no barzinho ali na esquina, está no boteco, tá, só que lá são invocados outros deuses, né? Então, ele não vai aparecer lá. Ele está em todos os lugares, todos. Por mais que você ache um absurdo o lugar, Deus está lá. Mas ele só é manifestado, ele só se manifesta onde ele é invocado. Quando você chama ele, quando você quer ele, quando você quer falar com ele. Então, quando está falando aqui, né? O Azarias está falando com o rei Asa, lá no 2 Crônicas 15, ele está falando, se você ficar perto de Deus, ele vai ficar com você. Se você buscar, você vai achar. Mas se você deixar, ele também vai te deixar. Então, quando eu digo, afirmo, porque eu tenho consciência, eu tenho isso bem certo em mim, que se eu não buscar Deus, ele vai permanecer assentado sobre o trono na direção de tudo, só que sem o meu cochicho. E aí fica na minha obrigação conversar com ele, saber qual é o pensamento dele a respeito do que eu estou fazendo, falando, ou alguma coisa que eu precisa decidir, ou as orações, né? Resumindo, as orações. Então, nós vamos ver Jesus lá em João 15, confirmando isso, que a gente leu em 2 Crônica 15, 2, ele está falando assim, ó, permanecer em mim, e eu permanecerei em vós. Se você não permanecer em mim, eu não vou permanecer em vós. Ok? Então, vão anotando aí se tem alguma pergunta, alguma dúvida. Quando eu abrir o microfone, vocês vão falar.
Então, a iniciativa começa assim, nosso livre-arbítrio, desde aceitar Jesus como nosso Salvador. É um primeiro passo para um relacionamento. Agora vamos voltar assim, ó. Se lembra lá no namoro que eu dei como exemplo? Se você não mostrar interesse pela pessoa, essa pessoa não vai te dar a oportunidade de se aproximar e de vocês se conhecerem melhor. Qual que é o primeiro passo para um relacionamento com Deus? Não é ficar olhando de longe e comentando com todos os amigos, nossa, que bacana, você viu lá, poxa, fulano se converteu, fulano está indo na igreja. Isso é flertar com Jesus. Quando você toma a iniciativa de querer esse Jesus na sua vida e você reconhece que você precisa de um relacionamento com ele, então está pronto o relacionamento. Primeiro passo. Segundo passo, deixe o pecado. Com o tempo, você vai perceber que aquela pessoa, cena do namoro, nós temos duas cenas aqui, tá? A cena do namoro e nós e Jesus. Cena do namoro. Com o tempo, você vai perceber que aquela pessoa não gosta ou gosta de algumas coisas, você vai começar a fazer coisinha para agradar. Vai começar a mudar alguma coisa, vai como sentar, como falar, como vestir, você vai querer se apresentar bem, vai começar a encaixar mais ou menos os gostos e tal. Quando você se interessa, você faz esforços para estar com essa pessoa. Cenário, nós e Cristo. Com Cristo vai acontecer o mesmo. Conforme você vai se relacionando, você vai começando a mudar. As coisas que costumávamos fazer, que desagrada a Deus, nós procuramos deixar. Eu estou falando de males morais. E aí nós vamos ver lá no livro o autor falando sobre a mudança ou aquilo que a gente está aplacando como pecado. Nós estamos falando de males morais. Por que eu estou falando isso? Porque eu não estou falando de usos e costumes de igreja, eu não estou falando de vícios, eu estou falando de males morais. O que nós conhecemos como pecados são os males morais. Então, se você pratica algum mal moral, está envolvido em alguma situação moralmente pecaminosa, isso vai começar a te incomodar, porque agora você quer agradar o Jesus, você quer viver como ele quer que você viva, você quer um relacionamento e dificilmente você consegue um relacionamento muito extenso com quem você não faz o mínimo para manter o relacionamento. Então, nós temos aqui na página 158, primeiro parágrafo lá, o Sebastião Arsênio é o escritor desse livro. Ele está falando assim, ó, a busca da intimidade com Deus há de produzir em nós a percepção da santidade de Deus e a compreensão de que precisamos nos qualificar para estar. Eu não vou dizer que em algum momento nosso comportamento vai compensar o sacrifício de Jesus na cruz, tá? O nosso comportamento não compra a nossa salvação. Não há nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame mais e também não há nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame menos. O simples fato de querer um relacionamento com Jesus é que faz eu mudar o meu comportamento. É que faz eu sair do meu comportamento dos males morais, que nós dizemos os pecados. Porque nós queremos estar de acordo com aquele que nós amamos. E às vezes a gente ouve aquela frase, apaixonado por Cristo. Vão aqui, apaixonado? Como assim apaixonado? Sim, nós ficamos apaixonados a ponto de querer fazer de tudo para estar perto. Como lá, no relacionamento, como eu disse, tudo para estar perto. E se eu sei que os males morais que eu cometo me afastam dele, e eu vou ver lá em Isaías 59 falar sobre
o seu mau comportamento ou as suas iniquidades fazem separação entre você e Deus. Então, se eu estou apaixonada por Ele e eu quero estar perto e eu quero ter esse relacionamento, eu vou evitar os males morais, pecados, que vão me afastar dele. Então, não dá para sermos uma... Não, eu vou continuar assim, eu não vou mudar. Mas detalhe, o Espírito Santo de Deus, que vem habitar em nós, que dá o start, como que eu posso dizer? Que inicia a nossa vontade de estar bem pertinho de Deus, é que faz isso em nós. Nós precisamos estar dispostos, de coração aberto para isso. Muitas vezes nós somos resistentes a isso. Então, à medida que buscamos intimidades com Deus, nós vamos tendo noção do que desagrada a Ele, e o Espírito Santo de Deus vai atuar em nós, vai nos conscientizar do pecado, gerando em nós o arrependimento, e arrependimento é atitude, confissão e abandono das práticas do pecado. Ninguém gosta muito de falar de pecado, mas eu vou ter que falar porque está aqui e é uma aula sobre isso. Existem 3 palavras que, vamos dizer, no dialeto, né, do Oriente é diferente do nosso, do ocidental. Arrependimento, amor e perdão. Não são sentimentos, são atitudes. Então, a gente prova que ama amando, a gente prova que perdoou perdoando, e a gente prova que se arrependeu se arrependendo. Então, não tem como eu pôr isso da boca para fora, se isso realmente não estiver acontecendo da boca para dentro. Ok? Então, quando eu falo que o Espírito Santo vai gerar em nós, ou seja, ele vai nos conscientizar, isso que eu estou fazendo é um mal moral, isso pode me afastar desse Jesus que eu estou apaixonada e que eu quero ficar perto. Então, isso vai gerar em mim um arrependimento. E eu vou precisar deixar de fazer, porque é isso que mostra que você se arrependeu. Isso é que é o arrependimento, confissão e abandono. Isso só acontece quando nós temos consciência de culpa, mas isso é outra aula, a gente vai falar uma outra vez. Esse arrependimento, essa confissão, esse abandono do pecado vai nos levar a 3 situações que lá o escritor da carta aos Hebreus, abram aí as suas Bíblias. Capítulo 10, versículo 22. Hebreus, capítulo 10, versículo 22. Deixa eu ver aqui que o meu não estava vendo. Ele está falando assim, ó. A epígrafe desse texto... Bom, epígrafe é aquele título dos versículos que está escrito mais escuro na sua Bíblia. Como se fosse mesmo uma chamada de atenção, assim, sobre o que o texto vai falar. No meu está escrito assim, ó, o privilégio do acesso dos crentes à presença de Deus. Então, o escritor de Hebreus está falando lá no versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza da fé, e tendo convicção, purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Nós estamos falando nada mais, nada menos do que eu disse até agora. Precisa de fé, sincero coração. Eu quero aproximar de Jesus. Eu preciso me aproximar de Jesus. Eu preciso ter relacionamento com esse Jesus. Isso é coração. Plena certeza da fé. A fé é de que, quando eu busco esse relacionamento com Deus, Ele está lá preparado para me receber.
quando eu busco essa intimidade com Deus, Ele quer muito esse relacionamento comigo. Isso é fé, é a certeza de que Deus está, assim, animado com essa aula de hoje, dizendo, olha lá, a possibilidade de tantas pessoas quererem de verdade se relacionar com Deus. E ele vai falar sobre o purificado da má consciência, as más, né, o mau comportamento, o pecado, como eu disse aqui, o mal moral. Nós nos apresentamos a Deus, e depois vocês leem essa parte toda, né, o privilégio, olha essa frase, o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Isto é um privilégio. E aí ele vai falando quais são os nossos privilégios, e no 22 ele vai falando essas 3 características que nós precisamos apresentar para desfrutar deste privilégio. Coração sincero, plena certeza da fé e santificação, purificação. E agora nós vamos para o 3º passo. Seja firme. Então, no 1º passo, nós tomamos a iniciativa. Fomos lá falar com a pessoa que nos interessou. No 2º, nós agora estamos fazendo de tudo para manter um bom relacionamento, para ser agradável, para ser cortês, para estar de acordo com o que aquela pessoa exige para que nós nos aproximemos dela. E o 3º passo, sermos firmes. Lá em Tiago 4:8, na terceira parte lá, 4:8c, está escrito: e vós que sois vacilantes, purificai o vosso coração. Então agora nós vamos para a parte mais teológica do negócio. A palavra vacilante em grego, ela quer dizer portador de 2 espíritos. É uma pessoa de mente dupla. Eu não posso dizer um bipolar, porque o bipolar vai oscilar nas emoções. Mas é uma pessoa que vacila no caráter mesmo. Sabe? Aquela pessoa inconstante. É uma pessoa inconstante. Tem hora que ela está com todas as emoções dela voltadas para algo, e daí a pouco ela está com todas as emoções dela voltadas para algo completamente diferente. Isso é o que quer dizer a palavra dípicos, que é vacilante em grego. Quando essa palavra diz, vós que sois vacilantes, está querendo você que tem 2 caras. Você, que hora tá, hora não tá. Você, que hora é, hora não é. É isso que ele está dizendo. E vós, que sois vacilantes, purificai o vosso coração. Aí o relacionamento vai ficando mais profundo, o compromisso vai ficando maior, e então agora, cena do namoro, agora nós precisamos ser fiéis àquela pessoa que nós olhamos, gostamos, nos aproximamos, buscamos fazer o que essa pessoa queria, e agora nós somos namorados dela, e agora nós temos um compromisso com ela. E nós sabemos que nessa vida amorosa, aqui no nosso primeiro cenário, existe traição. Nós sabemos que no nosso primeiro cenário existe decepção. Não é diferente no segundo cenário. Quando Deus vai tratar o povo de Israel como uma esposa adúltera, ele está falando exatamente disso. Nós temos um relacionamento, Israel. Nós temos um compromisso, Israel. Como assim vocês estão adorando a outros deuses? Ele está comparando Israel a uma esposa adúltera. Peraí, você se casou comigo e agora você está se relacionando com outra pessoa? Por isso, isso foi uma confirmação, né? De que minha comparação que eu faço sobre relacionamento com Deus, relacionamento com Jesus, não é heresia. Porque o próprio Deus compara o tempo todo o relacionamento dele com Israel como um marido sendo traído.
Quando Israel começa, o povo de Israel começa a adorar outros deuses, ele se sente um marido traído. Não é diferente hoje. Hoje a gente busca relacionamento com Deus, a gente busca Jesus, a gente se apaixona por ele, a gente ora. Quando a gente precisa dele, a gente corre atrás dele. E a hora que você precisa ser fiel, você escolhe outras coisas, outros caminhos. Isso não precisa. Deus é amor. Isso não tem nada a ver, né? É a grande palavra. Isso não tem nada a ver. Mas quando ele fala aqui em Tiago, vós que sois vacilantes, purificai o vosso coração, se nós tivermos um relacionamento com Deus, buscarmos um relacionamento com Deus e o nosso coração estiver limpo, estiver puro, nós vamos conseguir cada vez mais esse relacionamento. Eu conheço pessoas que dizem assim, aí Deus falou, aí Deus disse. Aí tem gente que fala assim, eu falo isso, sabe, gente, de vez em quando. E aí a pessoa fala, como assim que Deus falou com você? Que negócio é esse? Como que Deus falou com você? A própria palavra diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e conhecem, porque elas me conhecem. Isso é intimidade. Se você ouvir a voz da sua mãe, eu posso estar lá na rua, do outro lado. Se eu gritar, o Leonel sabe que sou eu. Porque ele me conhece. Porque é intimidade, porque nós temos relacionamento, porque nós temos convivência. Nós andamos junto, falamos junto, saímos junto. Eu dou bronca nele sempre. E então ele conhece a minha voz. É assim que nós conhecemos a voz de Jesus. Não é assim que Jesus fala, mas isso nós precisamos de convivência com ele, relacionamento com ele. Aí, se nós não conseguirmos manter isso, se nós ficarmos aqui com essa mente vacilante, né, mente dupla, com esse dípicos, está escrito aí no livro, tá, gente? Eu não sou tão expert em grego assim, não. Tá aí na página 159. Ele está falando lá o significado da palavra vacilantes, que quer dizer portador de dois espíritos. Isso é forte. Mente dupla. Ora você tá, ora você não tá. Ora você quer, ora você não quer. Então, assumindo um relacionamento com Deus, sendo fiel a esse relacionamento, é que nós vamos chegar num grau de intimidade que nós vamos entender que Deus, nós tememos e nós não temos medo dele. Existe uma grande diferença. Então, vamos lá. Tiago 4:4. Desses 3 passos, isso é só a primeira aula, viu? Tiago 4:4 traz escrito assim, ó. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu vou ler todo o parágrafo, tá? Tá lá na segunda coluna da página 159 aí da sua apostila. Na caminhada cristã, você precisa deixar bem claro de que lado você está. Se você escolhe Deus no seu coração, precisa ser purificado de tudo que não tem a ver com ele. Não tem como conciliar vida cristã com mundanismo. De acordo com a palavra de Deus, tem que ser uma coisa ou outra. Eu não estou convidando vocês a outra, tá? Eu estou convidando a uma. Porque às vezes a gente busca muito relacionamento com Deus, mas a gente não busca fazer essa manutenção. Existe uma manutenção. Às vezes fala, eu preciso fazer manutenção da salvação. Você precisa fazer manutenção do relacionamento. Esse relacionamento pode se perder muitas vezes. A gente pode deixar de levar a sério esse relacionamento, se é que já temos, e se não temos, precisamos buscá-lo. Após termos alcançado transformação no propósito de sermos íntimos de Deus, o assédio do pecado nos impulsionará a fazer o que desagrada a Deus. Sabe? Você assumiu um compromisso, cenário do namoro. Você assumiu um compromisso e aquele seu amigo galinha fica te chamando toda hora para ir no barzinho.
aquela sua amiga sem noção fica o tempo todo te chamando para ir em tal lugar, tal lugar. Isso eu estou falando do relacionamento namorado. Agora, quando você assume um compromisso com Jesus, um relacionamento com Jesus, esses amigos continuam. Aqueles que te convidam para o meu, isso não tem nada a ver, você ficou careta, cara, para. Não, que isso aí não tem nada a ver, não, isso é coisa... Vamos ouvir isso, vamos todos ouvir. Já ouvi muito e ainda ouço. Não tem nada a ver isso não tem... Então, esse é o assédio do pecado, que acredito que todos nós já tenhamos visto esse versículo em algum momento. Então, o nosso tempo de relacionamento com Deus serve exatamente para alicerçar o nosso amor por Ele. É no relacionamento, e relacionamento com Deus vem pelas orações, mas o relacionamento com Deus, ele vai ficar muito maior por aqui, ó. Palavra. Não é? Nós podemos passar horas de joelhos e glória a Deus por isso. Mas a palavra de Deus é que penetra entre juntas e medulas, sabe? A espada do Espírito, que fala lá em Efésios 6. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, é essa que faz a gente crescer no conhecimento de quem é Deus, o que Ele é, como Ele gosta, como Ele não gosta, o que Ele quer da gente, que tipo de relacionamento Ele espera de nós, é na Bíblia. É necessário se deixar ser transformado. Transformação é algo que começa de dentro para fora e leva tempo. Por isso, esse terceiro passo do nosso estudo fala: fique firme, seja firme. Porque a partir do momento que você escolhe ter um relacionamento com Deus, tudo vai cooperar para que você não tenha esse relacionamento com Deus. Porque só o reino espiritual sabe como a sua vida será transformada para o bem, para muito melhor do que já é hoje, quando você assumir um relacionamento com Deus. E quando você chegar à intimidade com Deus. A ponto de, se você for comprar uma caneta, você saber, essa caneta não é boa. Não é um exagero? Não é um exagero. Existe esse tipo de relacionamento com Deus. Creia, porque é com fé que a gente chega lá. E eu me lembro sempre assim de uma cena, né? Eu ouvi uma frase assim: a caminhada de 1000 milhas começa com o primeiro passo. Então eu comecei a imaginar, sabe aquelas corridas, né? Que as pessoas ficam ali na linha de largada, todo mundo naquela posição de largada, e quando dá o tiro, elas saem correndo. Todos estão ali parados, almejando a linha de chegada. Quando dá o tiro, eles saem correndo, é o sinal da largada. Eles têm que chegar na linha. E muitas vezes nós ficamos parados esperando a linha chegar em nós. Nenhum deles fica parado: eu vou ganhar essa corrida e a linha de chegada vai vir até aqui. A linha de chegada está lá, está parada lá, existe um prêmio para quem chega lá. E às vezes a gente quer, não, a linha de chegada vai vir até aqui, eu vou ganhar esse prêmio. Porque se eu tiver que ganhar esse prêmio, a linha de chegada vai vir aqui. Ok, vamos sair desse sonho. Precisa-se de um primeiro passo. Talvez nós não sejamos o primeiro a chegar na linha. Uns chegam lá, né? Acho que a maioria já assistiu isso nas Olimpíadas. Os quenianos chegam sempre primeiro. Mas talvez você vai ser o segundo a chegar, o terceiro a chegar. Talvez você vai chegar quebrado, talvez você vai chegar, caiu no meio do caminho, levantou, vai chegar ralado. Vá para a linha. Estar parado, almejando a linha, não vai fazer a linha de chegada vir até nós. Então, esse convite que o nosso estudo está fazendo é: aproxime-se de Deus, saia da linha de largada, ainda que seja a passos pequenos. Às vezes não dá para correr, às vezes a nossa condição física não ajuda, mas o que vale é o primeiro passo. Como nós vimos aqui, o primeiro passo é aceitar Jesus como Senhor e Salvador único e suficiente. É o primeiro passo
para que no nosso coração nasça a vontade de relacionar com Ele e assim por diante. Eu não sei se aqui entre os alunos existe alguém que desistiu de tentar chegar na linha, né? Ah, não dá, para mim não dá não. Eu vou parar aqui mesmo, porque essa linha de chegada está muito longe, não quero, vou parar por aqui. Então, o convite é: dê de novo um primeiro passo. Vá no caminho de Deus, vá se encontrar, volte a querer esse relacionamento. Porque a linha de chegada não vai vir até nós. Sair da zona de conforto é necessário. Amém? Vamos ver aqui que oração que eu preciso dar tempo de vocês falarem. 7h58. Espera aí que eu vou abrir a linha, abrir o microfone. E aí eu vou ter que anotar aqui quem quer falar. É que eu ainda não tenho, gente, a habilidade de ver aqui, de vocês teclarem aí comigo e eu conseguir falar com todo mundo, sabe como é? Mas eu vou abrir os microfones. Essa é a nossa lição. Depois vocês leiam melhor, tem mais detalhes, né? Ele falou aí a conclusão. Lá no final, na última página, tem assim, ó, suporte para pequenos grupos. Não tem lá? Vocês viram? Se vocês puderem, essa semana, me responda pelo menos 2 dessas perguntas, escolha, responda e manda para mim pelo WhatsApp, por favor. Tem 5 perguntinhas ali. O que você entende por livre-arbítrio? Como você pode se aproximar mais de Deus? Como você pode buscar a santidade de Deus? Após o arrependimento, como posso manter firme a minha decisão? O que tem dificultado aproximar-se de Deus? Tá bom? Me responde pelo menos umas 2 ou 3, não precisam ser todas, não, para a gente ter aí um diálogo melhor. E eu vou, se vocês que respondem ou perguntem, não, Lu, eu quero saber isso, não, me veio uma dúvida, eu vou respondendo vocês na semana, a gente está com tempo. Eu vou abrir os microfones, quem tiver pergunta, fala assim, eu vou ouvir um monte de eu, né? Mas levanta a mão, eu falo o nome e você fala a pergunta, ok? Teimoso. Então tá. Peraí. Lucas, tem alguma pergunta? Sim. Não, Lucas não tem. Ruth, tem alguma pergunta? Cristiane, tem alguma pergunta? Não. Lucimeire, Agora tem alguma o som pergunta? tá baixinho. Peraí. Eu tava sem som. Lucimeire, tem alguma pergunta? Não. Jean, tem alguma pergunta? Miriam? Não. Elsie? Opa! Fala aí um pouquinho mais, ou dá, né, algumas, vamos dizer, no popular, nomes, nesse pecado males morais, né? Que... Ok. Gálatas 5, eu acho que ali vai... Ali acho que a gente não vai ficar com dúvida. Deixa eu ver. Vamos lá. Gálatas 5. Eu estava até aberto. É isso? 19. 19. Ora, posso ler? Pode. Okay. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes,
iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Bem claro. Ok? Então, aí é né? E ali o restante, né? Aí nós vamos lá ver qual é a do Espírito, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Tá muito baixo ainda? Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. Tranquilo. Então, males morais são esses. Por que eu citei males morais? Bom, primeiro, está escrito no livro. Segundo, ultimamente a gente tem confundido muito as coisas, né? A gente tem confundido usos e costumes com isso, né? A gente, às vezes, confunde assim... Ai, não pode... Eu vou chutar uma aqui, fica meio até chato, mas... Ai, o cabelo. Ai, fulana usa calça e não pode. Ai, fulano corta o cabelo. Ciclano deixa a nuca de fora e não pode. E aí a gente vai tratando as coisas que são usos e costumes da igreja como se fosse pecado. Ah, é pecado isso, é pecado aquilo. A gente vai dando o nome de pecado a coisas que não são pecados, simplesmente não são boas práticas, não vai fazer bem à saúde, ou de repente não vai fazer você ser mal visto socialmente, como o caso da tatuagem, né? Então já é uma coisa que vai mais para uma versão de usos, costumes, manias, normas, leis nossas. Não é? Verdades nossas. Um dia desses eu falei sobre... É complicado falar sobre a palavra da verdade sem estar baseado na Bíblia, porque cada um tem a sua verdade. Então, se a minha verdade é que eu não posso usar blusa de alça, toda mulher na rua que eu vejo com blusa de alça, eu falo que ela é uma pecadora. Mas espera aí, essa é a minha verdade. Então, hoje, nós estamos confundindo a verdade, que é a palavra da verdade, Jesus, caminho, verdade, vida, com a minha verdade. A minha verdade é que não se deve beber vinho, suco, sei lá, não deve tomar cerveja. Essa é a minha verdade. A palavra acabou de dizer aqui que pecados são bebedices. E bebedices quer dizer encher a cara, dar vexame, ficar vulnerável. Então, ou eu estou pautado na palavra, ou não é uma verdade. Né? Então, quando eu falei sobre os pecados, o mal moral, eu estou falando sobre os pecados que a Bíblia condena, e não que eu, Luciara, condeno. Luciara, eu toquei nesse assunto, é porque tem um tópicozinho nesse trecho e que tem debatido muito entre pessoas na igreja, que é a questão dos ciúmes. Sim. Então, as pessoas falam assim que tem um ciúme saudável. Entendeu? Então, mas ali diz claramente ciúmes. E o ciúme, quando ele aparece, querendo ou não, ele é do mal, né? Vamos dizer assim, né? Porque acaba levando para um lado e muita gente fala que tem o ciúme do bem. Não, eu tenho ciúme, mas é o ciúme do bem. E ali não está especificando assim, é um ciúminho, ou então é ciúme da palavra, o ciúme de Jesus Cristo. Ali está dizendo ciúme, mas que o ciúme é posse, né? Na verdade, a nossa língua portuguesa dá vazão a muito dúbio entendimento. Sim. Existe diferença entre ciúmes e zelo. Exatamente. Quando nós falamos que Deus tem ciúmes de nós e que Deus é um Deus ciumento, nós estamos falando de zelo, de um Deus zeloso. Então, quando a pessoa vem com essa de ciúme do bem,
É igual a bruxa do bem. Eu tenho uma amiga que é bruxa do bem. Que negócio é esse? É assim, ó. Zelo é uma coisa. Eu vou ter zelo pela minha casa. Eu vou ter zelo pelo meu carro. Eu vou ter zelo pelo meu filho. Eu não quero que qualquer pessoa chegue perto, ensine qualquer coisa, toque ele de qualquer jeito. Eu não vou deixar uma pessoa entrar na minha casa, fazer o que quer, pegar o que quer, quebrar o que quer. Isso é zelo. Ciúme é outra coisa. Ciúme é possessão. Exatamente. O ciúme do pecado é a possessão. É meu, ninguém tasca, eu vi primeiro. E assim, peraí, nós estamos falando de que tipo de ciúme? De um ciúme que leve a um crime passional? Isso não é zelo. Não é? Um zelo não leva a um crime passional. Então, a língua portuguesa dá vazão para muito mau entendimento ou usar uma palavra no momento em que deveria usar outra. Então, quando a pessoa tem o ciúme do bem, ela não tem ciúme, ela tem zelo. Quando ela tem ciúme, ela é daquela que quebra um restaurante por conta de um namorado olhou para o lado. E como é que isso pode ser do bem? Né? Então é isso. Ok. Eu estava indo na sequência e alguém saiu da sala, mudou toda a sequência. Mas eu acho que a próxima é a Natalice. Tem alguma pergunta? Não, obrigada. Alessandra? Não. Cleuma? Também não, gente. Eu fui assim, que legal. Regina? Regina, alguma pergunta? Vivi? Não, Lu. Não. Cristiane? Acho que eu já perguntei, né? É que mudou a sequência. Fernanda? Fernanda tem. Érica, alguma... Fernanda tem? Não. Não? Érica? Não. Bom, o Lucas tá fechado, acho que eles estão conversando. Jean? Sumiu, Jean? Cadê tu? Lucas tem uma pergunta, é isso? Tem. Já. O Bruno, o Henrique tem. Não, é que a gente já está de questionar sobre as perguntas que a senhora falou para a gente trazer na semana que vem. Eu não sei se é certo a gente trazer agora. Eita, mas já é da semana que vem? Ai, meu Deus do céu, povo agitado, antecipado. Não, pera aí, ele englobou a gente. Tá, pode falar, fala. Fala qual é a pergunta. É que ele vai ler aqui, vai ler. Bom, a pergunta que ficou aqui na discussão, que foi necessário fechar o vídeo, é o que tem dificultado aproximar-se de Deus. Aproximar-se de Deus. Santidade de Deus. Você está perguntando, você quer que eu responda? Vocês querem que eu vá aí no basement pegar vocês? Porque eles estão no basement aqui de casa, viu, gente? E ficou baseado na questão de que se você tivesse entrado na igreja, você ali uma fonte para isso, você vai encontrar um caminho para a santidade. Porém, eu creio A gente concorda. Tô tomando o seu aí. A gente concorda. Fala logo. Desculpa, gente. Você está fazendo uma pergunta ou você quer saber como você pode aproximar-se mais de Deus, é isso? Exato. Isso é mais a santidade. Aproximar-se de Deus, quando eu falei sobre relacionamento com Deus, não é só ir na igreja. Um relacionamento de Deus tem que ir além das quatro paredes do templo. É quando você tira um tempo para você orar, quando você está em casa, você busca estar um tempo para ler a palavra, para orar, não é? Não na intenção de eu estou com um problema, então eu vou orar porque eu estou com um problema e Deus precisa resolver o problema. Não. Buscar a Deus para relacionar-se. Consegue entender? Para ouvir o que Deus tem para falar para você a respeito do coração dele para você. O que Deus tem no coração dele para você. Normalmente a gente acha que orar, a nossa oração muda a vontade de Deus. Eu vou orar e Deus vai fazer. Eu vou orar e eu vou conseguir. E, na verdade, o tempo de oração
ele faz com que Deus mude a nossa vontade para a vontade dele. Eu aposto que alguém já se colocou na presença de Deus por muito tempo pedindo algo e quando não conseguiu, ficou tranquilo. Ah, tudo bem. E virou a página. Então é quando nós oramos e Deus muda o nosso coração para a vontade dele para nós. Então, às vezes, nós vamos diante de Deus com coisas que não tem nada a ver com o que ele tem para nós. E ele diz não. Porque Deus diz não, viu, gente? Nós temos visto aí um Deus que diz sim para todo jejum que você faz, no final você recebe um sim. E isso não é verdade. Porque se Deus concorda com você em tudo, e ele nunca disse nada ao contrário do que você quer, você está adorando uma imagem divinizada sua. Porque Deus sempre confronta. E na maioria das vezes ele põe a gente para... Opa, peraí, será que eu estou certo? Deus tem psicologia de confronto. Lê a Bíblia que você vai ver. Então, o relacionamento com Deus é buscar ouvir o coração de Deus. Buscar ouvir qual é a boa, perfeita e agradável vontade que Ele tem para nós. E não o que eu quero apresentar para que Ele faça do jeito que eu quero. Isso é tirar um tempo para relacionar-se. Respondi? Perfeito. That's great. Jean, tem alguma pergunta? Aurelice, tem alguma pergunta? Deixa eu ver quem mais que está aqui na tela. Samanta Magalhães, tem alguma pergunta? Não. Conceição? Não. Deixa eu ver quem mais está. Arlete? Não. Alina? Também não, Lu. Luciana? Nem estou ouvindo. Luciana, você está aí? Não, não está. Então, ninguém teve pergunta, né, gente? Ufa, teve só uma ou duas aí. Amém. Mas vocês podem fazer mais perguntas. Às vezes, eu não vou fazer pergunta porque tá todo mundo me vendo. Eu não vou perguntar isso, que é bobeira, né? A gente tem isso. Aí é bobeira eu perguntar. Imagina, com tanto tempo de crente eu vou perguntar isso. Mas perguntem lá pelo WhatsApp. Tá bom? E a gente vai se falando. Então, essa primeira aula deu um pouquinho mais curta, não, 8h15 já. Vocês que fizeram poucas perguntas, viu? Estava reservado só para as perguntas. E a gente continua. A semana que vem, a aula vai ser Louve a Deus através da adoração. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que é adoração. A gente tem aquela visão de adoração é cantar, adoração não é cantar. Como adorar a Deus, né? A gente vai entrar nisso. E eu acredito que nós vamos ter aí um pastor convidado, meu pastor Josué Eduardo, lá do Brasil. Preciso fazer o convite ainda, viu, gente? Mas eu acredito que ele não vai dizer não. Caso contrário, serei eu mesma e a gente se vê por aqui. Tá bom? Vou fazer uma oração para a gente encerrar. Eu espero que vocês tenham gostado. Críticas, ideias, críticas construtivas, tá, gente? E ideias vocês mandam para mim. Eu não quero nenhuma crítica do bem. Eu quero ideias que acrescentem para a gente fazer cada vez melhor, tá bom? Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada. Obrigada por esse tempo que nós tiramos para estar contigo, Senhor. Obrigada. Cada um que aqui está já escolheu relacionar-se contigo. Caso contrário, não estariam aqui. Obrigada porque o Senhor falou ao nosso coração, Pai. Falou ao nosso coração para tirarmos esse tempo. Falou ao nosso coração para buscarmos entender mais sobre relacionamento. Amém, e o nosso alvo, Senhor, é a linha de chegada. Nós não vamos ficar esperando a linha de chegada vir até nós. É verdade. Nós hoje demos o primeiro passo. E ainda que tenha 1000 milhas, Senhor, nós estaremos contigo, de olho na linha de chegada, para a honra, glória e louvor do teu nome, é que eu oro e agradeço. Amém.
Amém. Amém, povo lindo. Amém. Beijo. A Amém. gente se vê na próxima Tchau, todos. terça. Paz. Amém. Beijo, Paz. paz. Prazer te conhecer, Natalice. Obrigada, igualmente. Beijo te ver, bom te ver, Alessandra. Amém. Igualmente. São pessoas que eu conheço. Chocolate vicia, né? Aurelice, um beijo. Prazer te conhecer. Espero te ver na semana que vem também. Vou fazer um jejum de doce de novo. Tá bom? E para todos os outros, I tão love bem, né? you. Ok, bye. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Até a próxima. Tchau. Tchau, pessoal. Todo mundo ouviu seu jejum de... Tchau, príncipe. Tchau. Tá linda, Fê. Obrigada. Obrigada.